Fala pessoal da Alternativa Esportes, estamos de volta com mais um resumo da semana. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nos clubes do Rio de Janeiro. Vasco e Fluminense se prepararam intensamente para o retorno às atividades neste domingo. Pelo lado do Botafogo também, muito trabalho, mas notícia que vem de fora dá conta de que o Alvinegro pode estar acertando aí um contrato com o jogador da Costa do Marfim. Pelo lado do Flamengo, Jorge Jesus teria sido assediado, mas disse não aos portugueses. E também hoje um quadro especial trazendo notícias dos clubes de médio porte aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no resumo da semana. Vem comigo! Olá, você que está com a gente aqui no Alternativa Esportes TV, tudo bem? Eu sou Almeno Campos e venho trazer para você a notícia do retorno do Vasco aos campos. Pois é, depois de muitos adiamentos, o Vasco voltará a jogar neste domingo às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília contra o Macaé, pela quarta rodada da Taça Rio. E nos últimos dias, o técnico Ramon Menezes esboçou um provável time titular e com algumas mudanças. Primeiro, a entrada do Felipe Bastos. Pois é, o jogador poderá formar a dupla de volantes com Andrei. A outra entrada foi a de Bruno César. Pois é, o jogador havia sido afastado do elenco vascaíno, mas depois foi reintegrado e pode aparecer no time titular neste domingo, fazendo aquela função de meia de armação. No ataque, poderá entrar o Benítez, o argentino, um dos reforços do Vasco para esta temporada. Ele poderá formar o trio de ataque com Cano e Thales Magno. Pois é, o Thales havia sofrido uma lesão no famoso dedinho do pé esquerdo no Carnaval. Ficou aí um bom tempo tratando dessa lesão, já está recuperado e pode retornar já neste domingo no time titular. Com isso, o Vasco poderá entrar em campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu na lateral direita, Leandro Castanho e Ricardo formando a dupla de zaga e Henrique na lateral esquerda. Meio de campo com Andrei, Felipe Bastos e Bruno César, e o trio de ataque pode ser Benítez, Thales Magno e Cano. Vocês podem ter reparado uma coisa: e cadê o Guarim? Pois é, o Guarim estava na Colômbia, retornou ao Rio de Janeiro. Porém, como estava fora do Brasil, então deverá ficar os próximos dias em isolamento em casa. E pode ser que o Guarim não jogue nem mais o Campeonato Carioca. Isso porque a situação do clube na competição não está nada fácil. O Vasco está nesse momento em 5º lugar, no grupo B, com 2 pontos apenas, está 4 pontos atrás do Madureira, que é o vice-líder da chave. E tem um detalhe: se o Madureira derrotar o Resende neste domingo, o Vasco já estará matematicamente eliminado não só da Taça Rio, como também do Campeonato Carioca. Então o Vasco precisa vencer o Macaé neste domingo, contar com o tropeço do Madureira para chegar vivo na última rodada, no confronto direto justamente com o Madureira, para definir ali a classificação para as semifinais da Taça Rio. Então o Vasco tem que vencer os próximos 2 jogos. Almeno Campos para Alternativa Esportes TV. Fala galera da Alternativa Esportes, aqui quem fala é Gustavo Struck, estou aqui para falar sobre o Flusão. O Fluminense que essa semana acatou a decisão do STJD e com isso o Fluminense tem partida marcada para o dia 28, domingo às 7, no estádio Newton Santos, o mais conhecido também como Engenhão. Fluminense jogando pelo Campeonato Carioca, a sua volta ao Campeonato Carioca, e com isso o Fluminense retornou às atividades essa semana e com isso o Fluminense volta a jogar. Os jogadores do Fluminense fizeram também um post nas redes sociais contrários a essa volta, né? Eles se organizaram por conta própria. O Bittencourt falou que ele não teve interferência nesse caso e os jogadores também postaram a sua posição contrária ao retorno do futebol brasileiro. O Fluminense também, que terá o retorno do Fred aos gramados. O Fred, que é um grande ídolo da torcida tricolor, está de volta ao time do Fluminense. A pergunta que fica é: quem sai dessa equipe do Fluminense para que o Fred entre então no time titular? O Fred, que também disse que pediu autorização ao Evanilson para usar de novo a camisa 9 do tricolor das Laranjeiras. Fala rapaziada, meu nome é João Pedro Ramalho e bora para mais um boletim semanal do Botafogo aqui na Alternativa Esportes. E para começar, uma notícia ruim: o Botafogo, que vai voltar a jogar agora o Campeonato Carioca neste domingo,
teve 5 de seus jogadores contaminados pela Covid-19, além também de 6 integrantes da comissão técnica que também testaram positivo para a doença. Então o Botafogo, que já era contrário à volta do futebol carioca neste momento, vai ter sérias dificuldades para voltar de fato ao campeonato. Outra notícia também relacionada a essa volta do futebol no estado é em relação ao técnico Paulo Autuori. Ele, que é contrário à volta do futebol no estado, acha muito precipitado a Ferj voltar de vez com o campeonato, que se demitiu do Botafogo por não concordar justamente com a Ferj em relação a essa volta do Campeonato Carioca. Ele só não saiu do Botafogo de fato porque a diretoria do clube correu atrás dele e fez a cabeça para que ele permanecesse no clube e não prejudicasse a instituição do Botafogo. Agora uma notícia para finalizar, uma boa notícia para a torcida do Botafogo é que o clube está perto de fechar a contratação de Salomão Kalou. Ele que atuou 6 temporadas no Chelsea marfinense também, ganhou títulos tanto pela seleção marfinense quanto pelo Chelsea, ganhou Champions League, Premier League e está muito perto de fechar um contrato de 1 ano e meio com o Alvinegro. O Botafogo, que teve uma decepção amorosa, vamos dizer assim, com o Obi Mikel e anteriormente com o Yaya Touré, pode finalmente ter um final feliz e contratar um grande jogador que atualmente joga no Hertha Berlin da Alemanha. Essas foram as notícias do Botafogo. Um abraço a todos. Valeu! Fala pessoal, trazendo aqui mais uma vez o resumo da semana do Flamengo. Uma semana que não teve tanta movimentação, mas que teve algumas notícias bem interessantes. Uma delas é o Fico parte 2 do Mr. Jorge Jesus. Isso porque o Benfica, clube de Portugal, sondou ele durante a semana. O Benfica, que está perto de demitir o seu treinador, sondou o técnico do Flamengo, que optou por ficar no clube da Gávea. Isso porque ele, além de ter renovado recentemente o contrato até junho de 2021, ele fez uma promessa com os jogadores de que voltaria ao Mundial de Clubes e assim conquistaria também esse título tão importante para o Flamengo. Então, por conta dessa promessa, também renovou há pouco tempo, o técnico optou por ficar no clube da Gávea. Lembrando que o Flamengo joga nessa próxima quarta-feira contra a equipe do Boa Vista. O jogo vai ser no Maracanã, ainda sem hora definida, e também se não houver nenhuma mudança no meio do caminho, do dia do jogo, de horário. A princípio, então, o jogo é nessa quarta-feira contra o Boa Vista, no Maracanã, ainda sem hora definida. E também lembrando que o Flamengo fez aí os exames de Covid durante essa semana e na quarta-feira informou que não tem casos positivos no seu elenco, tanto com jogadores, funcionários, comissão técnica, todos deram negativo, então o Flamengo está aí sem casos positivos no seu elenco. Então, esse foi o noticiário do Flamengo dessa semana. Até uma próxima. Eu fui. Olá, amigos da Alternativa Esportes TV. Hoje eu trago as notícias dos times médios do futebol carioca. E vou começar pelo Macaé. Após a segunda rodada de exames para a Covid-19, no elenco profissional, nenhum jogador está infectado com o novo coronavírus. Na primeira rodada, uma funcionária do clube havia testado positivo. E após a polêmica quanto à inscrição de jogadores amadores para a sequência do Campeonato Carioca, o Macaé conseguiu trazer o maior artilheiro de sua história. Jones está de volta, ele marcou 72 gols pelo Alvianil da região dos Lagos e já tem condições de jogo para enfrentar o Vasco finalmente neste domingo às 4 horas da tarde pela quarta rodada da Taça Rio. O Macaé está à frente do Vasco na tabela e precisa vencer o Vasco e o Fluminense para ter chances de classificação às semifinais e não ser eliminado precocemente. Também precisa secar o Madureira, que joga um pouco antes contra o Resende. No lado do Bangu, também 0 exames positivos na nova rodada de exames para a Covid-19. O Alvirrubro da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro tem uma missão bem complicada. Depois de ser goleado pelo Flamengo por 3-0 no retorno das atividades do Carioca, o Bangu agora precisa que a eliminada Cabofriense vença o Botafogo e também precisa ele mesmo vencer a Cabofriense na quinta rodada e ainda torcer por tropeços de Portuguesa e Boa Vista para conseguir a segunda vaga do Grupo A nas semifinais da Taça Rio. A primeira já é do Flamengo. Agora, no Volta Redonda, o destaque é a renovação de 4 jogadores do atual elenco, os zagueiros Heitor e William Mineiro, além do lateral direito Oliveira, titular em 10 dos 11 jogos nessa temporada de 2020, e também do futuro papai Bernardo. O atacante Bernardo, ex-Vasco, anunciou nessa semana que será papai
Felicidades a ele e a toda a família. Além disso, o Volta Redonda também conta com a promoção de 9 jogadores das categorias de base e todos eles jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, de 2020, e eles foram promovidos. Agora 17 pratas da casa integram o elenco do Voltaço, que vai disputar a Série C, quem dera a Deus, no final deste ano, né? Boa sorte para os nossos clubes médios, quem sabe aí o Voltaço subindo para a Série B de 2021. Eu volto na semana que vem, um grande abraço a todos. Então é isso, chegamos ao final de mais um programa. Nosso resumo da semana está chegando ao fim, mas eu convido você para estar conosco na próxima oportunidade, ok? Quando vamos trazer mais notícias para você de todas as equipes aqui do nosso estado. Se você ainda não se inscreveu, faz o seguinte, ó, se inscreve aí, aperta esse vermelhinho que está aí escrito inscreva-se, né? Aproveita, aciona o sininho de notificações e também deixa aquele like para ajudar o nosso trabalho. Valeu, galera! Grande abraço, tô indo, hein? Tchau!